Então, bem por trás da tua testa tens uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. E aqui está a mente consciente. E a mente consciente são as aspirações, os desejos, as vontades. É o que tu queres para a tua vida. E isso implica criatividade. A mente consciente são 10%. O restante do cérebro, 90%, é chamada a mente subconsciente. E a mente subconsciente são essencialmente hábitos. E os hábitos fundamentais não vieram de mim. No último trimestre da gravidez e nos teus primeiros 7 anos de vida, o cérebro opera a uma frequência vibracional baixa, chamada Theta. E Theta é hipnose. Como é que tu te inseres numa cultura, num seio familiar, numa comunidade? Tu observas toda a gente, absorves comportamentos e aprendes de toda a gente. Então os programas que tu integras nos teus primeiros 7 anos de vida não são teus. Vêm de outras pessoas que perpetuam isso para ti. E nem sequer é só a geração anterior, mas também a antes dessa e a antes dessa. Então os programas são passados através de gerações familiares. Temos aqui um pequeno problema, presta atenção. A ciência descobriu que 95% das nossas vidas estamos a pensar. Quando a mente consciente está a pensar, não está a prestar atenção. Quando a mente não está a prestar atenção, são os programas subconscientes que assumem o sistema operativo padrão. As vontades, os desejos, as aspirações, o que tu queres, 5%. 95% da tua vida vem então de um programa. Mas o programa não são as tuas aspirações, as tuas verdades, quem tu és. É uma integração dos comportamentos das outras pessoas. Ou seja, 95% do dia estás a correr programas em que até grande parte dos profissionais da saúde mental os classificam como limitadores, desempoderadores, autossabotadores. Isto diz respeito a todos nós. Cada um de nós, todos os dias, corremos programas que nem sequer vemos e que nem sequer são nossos. Tudo o que nós vemos é o resultado. E por norma dizemos: "Oh meu Deus, isto não é o que eu queria." Pois, mas isto é o que tu criaste. Os nossos corpos estão constantemente a emitir luz, energia ou frequências com uma mensagem, uma informação ou intenção específicas. E já agora, quando eu falo de luz, não estou a referir-me à luz visível, mas sim a todos os espectros, incluindo os raios-x, ondas de telemóveis, micro-ondas. Da mesma maneira, também recebemos informação vital que é transportada por várias frequências. Estamos, portanto, constantemente a enviar e a receber energia eletromagnética. Eis como isto funciona. Quando temos um pensamento, as redes neuronais que disparam no nosso cérebro criam cargas elétricas. Esses pensamentos causam também uma reação química que resulta num pensamento ou numa emoção. Assim como quando temos sentimentos ou emoções familiares, eles também vão guiar os nossos pensamentos e esses sentimentos ou emoções causam transformações magnéticas. Eles fundem-se com os pensamentos, que criam as cargas elétricas para produzir um campo eletromagnético específico que é equivalente ao teu estado de ser. Pensa nas emoções como energia em movimento. Quando uma pessoa que está a sentir uma emoção forte e entra numa sala, por exemplo, a sua energia, e não estou a falar de linguagem corporal, é muitas vezes palpável, perceptível. Todos sentimos a energia e a intenção de outra pessoa se ela estiver, por exemplo, zangada ou muito frustrada. Sentimos porque ela está a emitir um sinal forte de energia que transporta informação específica. O mesmo é verdade para uma pessoa muito sexual, uma pessoa que esteja em sofrimento, ou uma pessoa que tenha uma energia calma e terna. Todas estas energias podem ser sentidas e detectadas. Como seria de esperar, cada emoção produz a sua frequência. As frequências de emoções criativas e elevadas, como o amor, a alegria e a gratidão, são muito mais elevadas do que as emoções do stress, tais como o medo, a raiva, porque acarretam níveis diferentes de intenção consciente e energia.
Se recriarmos o passado dia após dia, ao termos os mesmos pensamentos e ao sentirmos as mesmas emoções, estaremos a transmitir o mesmo campo eletromagnético repetidas vezes, vezes sem conta. Estamos a enviar a mesma energia com a mesma mensagem. Na perspectiva da energia e da informação, isto significa que a mesma energia do nosso passado continua a transportar a mesma informação que continua então a criar o mesmo futuro. A nossa energia é, portanto, essencialmente igual ao nosso passado. A única forma de conseguirmos alterar as nossas vidas é alterando a nossa energia, mudar o campo eletromagnético que emitimos constantemente. Por outras palavras, para mudarmos o nosso estado de ser, temos de mudar a forma como pensamos e como nos sentimos. Por exemplo, a meditação é uma excelente ferramenta para acederes ao teu sistema operativo. Quando estiveres totalmente empenhado e concentrado, o mundo interior da imaginação parecerá uma experiência do mundo exterior e a tua biologia irá adaptar-se em termos correspondentes. Isto significa que é possível fazer o teu corpo e o teu cérebro passarem por experiências físicas sem ter as experiências. Há experiências científicas que nos mostram que se conectarmos o cérebro de uma pessoa a computadores e scanners e pedirmos para olharem para determinados objetos, podemos ver que certas partes do cérebro são ativadas. Se pedirmos para fecharem os olhos e imaginarem o mesmo objeto, quando eles imaginam o mesmo objeto, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se estivessem a ver os objetos. Então os cientistas perguntam-se: quem vê os objetos? É o cérebro ou os olhos? E o que é a realidade? É o que vemos com o nosso cérebro ou é o que vemos com os nossos olhos? E a verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, visto que os mesmos neurónios são ativados. Então podemos nos questionar: o que é a realidade? O objeto em que se foca a atenção e se ensaia mentalmente vezes sem conta vai determinar o que seremos de um ponto de vista biológico e mais, vai determinar o teu futuro. Eis um bom exemplo. Uma equipa de investigadores de Harvard pegou num grupo de voluntários que nunca tinha tocado piano antes e dividiu-o ao meio. Metade do grupo treinou um exercício simples de piano com 5 dedos, 2 horas por dia durante 5 dias. A outra metade do grupo fez a mesma coisa, mas só imaginando que estavam sentados ao piano, sem mover fisicamente os dedos. Os exames ao cérebro antes e depois da experiência mostraram que ambos os grupos tinham criado um número substancial de novos circuitos neuronais e de uma nova programação neurológica na região do cérebro que controla este movimento dos dedos, embora um dos grupos o tenha conseguido só através do pensamento. Então reflete: as pessoas que ensaiaram mentalmente a ação de estar ao piano tinham no cérebro os sinais de que a experiência já tinha acontecido, embora nunca tivessem levantado um dedo. Outros estudos semelhantes mostram os mesmos resultados, por exemplo, com treino muscular. Num estudo pioneiro na Cleveland Clinic, 10 indivíduos entre os 20 e 35 anos imaginaram-se a fletir um dos bíceps com toda a força em 5 sessões semanais ao longo de 12 semanas. Semana sim, semana não, os investigadores registavam a atividade elétrica cerebral de cada um deles e mediam a força dos seus músculos. No fim do estudo, os participantes tinham aumentado a força dos seus bíceps em 13,5%, embora não tivessem sequer treinado esses músculos. Conseguiram manter esse benefício durante 3 meses depois de pararem as sessões de treino mental. Assim é fácil perceber por que motivo é que ao acordares de manhã e ao começares a pensar nas pessoas que tens de ver, nos sítios que tens de ir, nas coisas que tens para fazer, nesse teu horário sempre tão preenchido, esta é uma forma de ensaio mental e muitas vezes acrescentas-lhe ainda uma emoção intensa, como o sofrimento, a frustração ou a infelicidade. Ora repara, tal como aos voluntários dos músculos flexores que treinaram os seus músculos a fletir sem os mexerem, estarás já a condicionar o teu cérebro e o teu corpo como se o futuro já tivesse acontecido. Na verdade, ao acordares e começares a pensar sobre o teu dia,
Será como se o dia já tivesse acontecido em termos neurológicos, biológicos, químicos e até genéticos. O teu corpo vai estar natural e automaticamente a corresponder às tuas intenções conscientes e inconscientes. Então, se andas a fazer estas coisas há muitos anos, estes circuitos ativam-se quase sem resistência. Isto acontece não só porque estás a ativar a tua biologia todos os dias com a tua mente, como também estás a recriar os mesmos comportamentos físicos para reforçar essas experiências mais ainda no teu cérebro e no teu corpo. E torna-se mesmo mais fácil passar para a inconsciência todos os dias, porque estás sempre a reforçar mental e fisicamente os mesmos hábitos. Estás a criar o hábito de agir por hábito. Assim, quem se quer reinventar, transformar, mudar, evoluir, terá de se debruçar sobre estes temas, mergulhares e viajares para dentro de ti. E se tu ainda estás por aí a ouvir-me falar sobre estes temas, é porque realmente tens interesse sobre os mesmos. É porque pretendes realmente aprender mais, no fundo, sobre ti mesmo e sobre o que é ser humano. E possivelmente estarás também num caminho de evolução pessoal, a sentires, a perceberes sobre todas estas temáticas que te aproximarão da tua própria essência, da tua própria verdade e te permitirão desvelar o que a ti te pertence. Ou o que tu estás a ser há estes anos todos, afinal de contas, e nem sabes porquê. Convém no mínimo saber porque é que escolhemos fazer o que fazemos e porque é que escolhemos ser o que somos. E de onde é que vem isso? Então, se pretendes desligar-te do mundo exterior para não andares constantemente em piloto automático, a ser uma bola de ping-pong face aos estímulos da vida, estímulos externos, às solicitações das outras pessoas, se pretendes deixar de ser suscetível aos entretenimentos constantes que te distraem, que te ocupam, mas que nem sequer te preenchem, se queres finalmente integrar que é tempo de te aperceberes que tens algo em ti mais poderoso e milagroso do que as coisas que te afetam e te fazem mover como uma marioneta. Se queres aplicar este processo de alquimia em ti, então tens de aprender a transformar as tuas ondas cerebrais. E vamos falar de frequências de ondas cerebrais por uns momentos. Na maior parte do tempo que estás acordado e consciente, encontras-te na banda beta. As ondas beta são medidas em frequências baixas, médias e altas. As ondas beta baixas correspondem a um estado descontraído, no qual não te apercebes de quaisquer ameaças do mundo exterior, mas continuas ainda ciente do teu corpo, no espaço e no tempo. É neste estado que te encontras, por exemplo, quando estás a ler ou a prestar atenção a alguém numa conversa amistosa ou quando estás a ouvir uma palestra. As ondas beta médias são um estado de excitação ligeiramente maior, como numa situação em que te encontras entre várias pessoas, em que te apresentas a todas e tens de estar atento e te lembrares do nome de todos. Estás mais vigilante, mas não sentes um stress ostensivo, não ficas totalmente desequilibrado. Pensa nas ondas beta médias como sendo um bom stress. As ondas beta altas correspondem ao estado que se verifica quando estás mais inundado pelas hormonas do stress. São as ondas cerebrais que se apresentam ao exibires alguma das emoções de sobrevivência, entre as quais a fúria, o alarme, a agitação, sofrimento, tristeza, ansiedade, frustração ou até depressão. Podem ser 3 vezes mais elevadas que as baixas e 2 vezes mais elevadas que as médias. As ondas alfa surgem quando estás descontraído, calmo, criativo e até intuitivo, quando já não estás a pensar nem a analisar e em vez disso estás a sonhar acordado ou a imaginar como num estado de transe. Se as ondas cerebrais beta indicam que estás a dedicar a maior parte da tua atenção ao mundo exterior, as ondas alfa indicam que estás a dedicar mais atenção ao teu mundo interior. As ondas cerebrais de frequência teta assumem o comando naquela fase crepuscular em que a tua mente ainda está acordada, mas o corpo já está a adormecer. Esta frequência é também associada a estados profundos de meditação ou hipnose, como já referi. As ondas de frequência delta aparecem normalmente durante um sono profundo e restaurador.
se bem que também já foram captadas em meditações profundas em que o corpo está adormecido, mas o cérebro está a processar amplitudes de energia muito elevadas. Há ainda as ondas de frequência gama, a que eu chamo um estado de superconsciente. Um dos maiores desafios que se põe a quem medita é passar de ondas beta altas, ou até médias, e chegar às frequências de ondas cerebrais alfa e depois teta, e é absolutamente vital fazê-lo, porque, ao abrandar as tuas ondas cerebrais para estas outras frequências, já não estás a prestar atenção a todas as distrações do mundo exterior e ao pensamento sob stress a que estavas habituado, visto que aqui não estás nem a analisar, nem a conceber estratégias, nem te estás a preparar para o pior no futuro com base em memórias menos boas do passado. Tens a oportunidade de te tornares presente e de existires apenas no agora. Ao ultrapassares o teu raciocínio automático, as tuas emoções e os teus hábitos, irás para lá do teu corpo, do teu ambiente, do teu tempo. Irás enfraquecer os laços energéticos com a tua realidade passado-presente e encontrar-te-ás no momento presente. Só no momento presente podes recuperar a tua energia. Como pessoa curiosa que sou e com avidez de experiência e conhecimento, à mistura com o senso de responsabilidade para com todas as pessoas que me escutam neste canal e querendo comprovar em mim mesmo o que integro dos livros, dos estudos e da intuição, resolvi passar para o terreno. Contactei uma generosa equipa de profissionais especialistas neste tipo de exames e autopropus-me um eletroencefalograma com as condições ideais necessárias para a realização de uma meditação monitorizada. Usei uma das minhas próprias meditações também no sentido curioso de perceber a sua efetividade em mim. Neste caso foi usada a meditação para mudar a vibração dominante permanentemente, um novo eu. Admito que estava ansioso ao início devido a todos os fatores e variáveis que podiam influenciar este momento da investigação, como a presença de algum cansaço nesse dia, o receio de não aprofundar o suficiente na meditação por estar a ser filmado e observado. Felizmente, os resultados obtidos foram os que eu esperava. As minhas ondas cerebrais passaram para uma frequência mais lenta, de ondas cerebrais beta para ondas cerebrais coerentes alfa e teta. E isto é significativo, porque ao abrandarmos as nossas ondas cerebrais, a nossa consciência sai do neocórtex pensante para o cérebro médio, o cérebro límbico, e aí liga-se ao sistema nervoso autónomo, que é o sistema operativo subconsciente do corpo, que é também responsável pela digestão de alimentos, secreção de hormonas, regulação da temperatura, controle de açúcar no sangue, manutenção do ritmo cardíaco, fabrico de anticorpos para combater infecções, reparação de células danificadas e muitas outras funções. A sua principal missão é criar ordem e homeostase, equilibrando o cérebro e depois o corpo. Por outras palavras, quando estás no momento presente, deixas de ser um obstáculo para ti próprio. Ao tornares-te pura consciência, ao mudares as ondas cerebrais para alfa ou mesmo teta, o teu sistema nervoso autónomo intervém e finalmente tem uma oportunidade para arrumar a casa. Esta meditação guiada tem uma componente forte de visualização, pelo que as áreas cerebrais associadas a estados de consciência mais profundos, criatividade, intuição e relaxamento profundo ficaram mais ativas. Durante a meditação, verificou-se uma alternância entre a atividade teta e a atividade alfa, sendo que esta última pareceu surgir principalmente durante os momentos de visualização. Por exemplo, quando visualizei a esfera de energia, o baú, a porta e por aí fora.
Engraçado que eu estava a ter uma experiência transcendental no meu mundo interior de meditação, tão ou mais real do que qualquer coisa vivida no mundo exterior. E estávamos a captar esta experiência subjetiva de forma objetiva. Escusado será dizer o quão relaxado, restaurado e mais em paz fiquei depois desta meditação, no fim de um dia bem agitado. A sensação foi a de completa paz de espírito, leveza. A sensação de fadiga e stress passaram completamente. Senti-me mais organizado mentalmente e senti-me realmente renovado. Pleno e grato pelo que tinha acabado de acontecer e com total desapego ao resultado do eletroencefalograma, porque afinal de contas, mesmo que o registro objetivo das minhas ondas cerebrais não correspondesse à inúmera bibliografia e estudos sobre o tema, o momento em si foi completamente terapêutico e reestruturante. E isso seria para mim o suficiente para continuar a saber o poder da meditação. No entanto, em poucos segundos, foi atingido o padrão de ondas cerebrais esperado num estado profundo de meditação ou transe, e eu fiquei sem dúvida mais perto da minha verdadeira vibração. Atualmente estou ainda a realizar investigações nesta área, com outro tipo de materiais um pouco mais sofisticados e em maior escala. Mais uma vez, bastante curioso com todos os resultados práticos que serão obtidos no tempo e com uma expectativa positiva quanto à sua utilidade para a humanidade. Em 1952, Schumann colocou a hipótese de haver ondas eletromagnéticas mensuráveis na atmosfera. Em 54, foi confirmada esta hipótese ao detectarem ressonâncias a uma frequência de 7.83 Hz, a ressonância de Schumann. Podes pensar nesta frequência como um diapasão para a vida. Por outras palavras, funciona como uma frequência de fundo que influencia os circuitos biológicos do cérebro mamífero, o cérebro subconsciente sob o neocórtex, que é também a casa do sistema nervoso autónomo. A frequência de Schumann afeta o equilíbrio dos nossos corpos, a nossa saúde e a nossa natureza de mamíferos. Na verdade, a ausência desta ressonância pode provocar graves problemas de saúde física e mental, como demonstrou a investigação do cientista Ruta Wever no Instituto Max Planck de Fisiologia Comportamental, em que isolou jovens saudáveis por um período de 4 semanas. Pelo que sabemos, o campo eletromagnético da Terra protegeu e apoiou desde sempre todos os seres vivos com esta pulsação natural de frequência 7.83 Hz. Podes pensar nesta frequência como o batimento cardíaco da Terra. Os antigos indianos rishis referiam-se a ela como Om, ou encarnação do puro som. Por coincidência ou não, 7.83 é também uma frequência muito poderosa no controlo de ondas cerebrais, visto que está associada a níveis baixos de ondas alfa e à faixa mais alta de estados de ondas θ. É esta banda de ondas que nos permite ir para lá da mente analítica e entrar no subconsciente. Esta frequência tem também sido associada a elevados níveis de sugestionabilidade, meditação, níveis acrescidos de hormona de crescimento e níveis superiores de fluxo de sangue no cérebro. Parece então que a frequência da Terra e do cérebro têm ressonâncias muito semelhantes e que o nosso sistema nervoso pode ser influenciado pelo campo eletromagnético do nosso planeta. Deixo para ti que tires também daqui algumas conclusões sobre a ligação de tudo e de qual a tua posição no planeta e no universo. Hoje temos uma incrível tecnologia, ímãs antigravitacionais, campos magnéticos, energia de ponto zero. Mesmo assim ainda temos um conceito retrógrado e supersticioso de Deus. A tecnologia e a ciência têm proporcionado avanços extraordinários no nosso autoconhecimento, na nossa compreensão do mundo e do universo.
a ciência que mais se aproximou para explicar o ensinamento de Jesus de que uma semente de mostarda era maior que o reino dos céus é realmente a física quântica, que explora o comportamento e as propriedades da matéria e da energia em escalas muito pequenas, como átomos e partículas subatómicas. E isto despertou o interesse e discussão sobre como eles se relacionam com ideias mais metafísicas, incluindo conceitos de espiritualidade ou divindade. Na jornada do conhecimento, a dúvida é a bússola que nos guia. Quando nos deparamos com hipóteses desafiadoras, é natural sentir ceticismo. A incerteza convida-nos à reflexão e à busca por respostas. No entanto, é importante lembrar que a história da humanidade está repleta de descobertas incríveis que surgiram da coragem de questionar o status quo. O ceticismo não é o fim da jornada, mas sim o ponto de partida. É a faísca que acende a chama da investigação. É o convite para examinar as fronteiras do conhecido e aventurar-te no desconhecido. Às vezes as hipóteses mais ousadas são aquelas que desafiam a nossa compreensão, mas são também as que nos levam a avanços extraordinários. Portanto, que a dúvida e o ceticismo não sejam uma barreira, mas sim um impulso para explorar, descobrir e entender. É na investigação destas hipóteses que nos desafiam que encontramos novos caminhos, novas perspectivas e, por vezes, as respostas mais fascinantes. Mantenhamos a mente aberta, a curiosidade aguçada e a coragem de desbravar terrenos desconhecidos. É assim que a ciência, a inovação e a compreensão do mundo avançam. É assim que nos tornamos mais conscientes, não apenas do que nos rodeia, mas também de nós mesmos. É uma jornada para reencontrar a nossa humanidade por vezes perdida. Ao abraçares a consciência, abres as portas para a empatia e compreensão. As nossas interações tornam-se mais significativas, visto que começamos a perceber as emoções que muitas vezes nos passam despercebidas. Assim, a conexão humana floresce quando nos esforçamos para compreender também as experiências dos outros. A consciência também nos guia para uma relação mais equilibrada com o mundo natural. Ao reconhecermos a nossa interdependência com o planeta, cultivamos um respeito mais profundo pela vida em todas as suas formas. Cada ação, cada escolha, torna-se uma oportunidade para nutrir e preservar o nosso lar comum. Neste mundo movido pela rapidez, escolher ser consciente é um ato revolucionário. É uma chamada de atenção para desacelerar, refletir, reconectar com a verdadeira essência da humanidade. Quando trilhamos esse caminho, descobrimos que a verdadeira riqueza está na qualidade das nossas relações, na compaixão que estendemos aos outros e em como cuidamos deste belo planeta que chamamos de lar. Espero que este vídeo tenha sido tão enriquecedor para ti como foi para mim. Cada partilha é uma oportunidade de explorar os recantos mais profundos da mente, do espírito e do coração. Este canal Mindset Positivo é uma jornada coletiva de crescimento espiritual e expansão da consciência. E cada um de vocês é parte integrante deste clã. Obrigado por me teres escutado e até breve. Ajusta a tua intenção e pergunta-te: na tua vida, qual é o teu desejo mais profundo? Pensa nisso como uma semente que estás a plantar neste preciso minuto. Como uma bênção que te dás a ti mesmo ou a ti mesma. Vê e sente a tua vida com a realização deste desejo. E repete-o 3 vezes nas tuas próprias palavras, como um mantra. Agradece e deixa ir.
Deixa a tua atenção ir naturalmente para a tua respiração, sem teres de a controlar ou modificar. Sente como a consciência do fluxo da tua respiração pode aprofundar a consciência do fluxo da tua vida.